Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Apresentamos mais uma Gotas de Luz aqui no canal Caminho Espírita. Hoje falaremos sobre a Revista Espírita de 1858, o Livro dos Espíritos, a obra fundamental da doutrina espírita, e o livro Céu e Inferno, um livro pouco estudado no movimento espírita, mas tão importante como todas as obras publicadas por Allan Kardec. Vamos ao nosso estudo? Sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Na Revista Espírita de 1858, na teoria do móvel de nossas ações, diz Allan Kardec: se sai vencedor dessa luta, ele se eleva, ou seja, se nós passamos pelas nossas experiências aqui na Terra, com as nossas provas, com possíveis expiações, se nós saímos vencedor dessa luta, o que diz Kardec? Nós nos elevamos. Se fracassa, fica o que era, nem mais mal, nem melhor. É uma prova para recomeçar. E isso pode durar muito tempo. Muito tempo assim. Quanto mais se depura, mais seus laços fracos diminuem e menos se entrega àqueles que o solicitam ao mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação e aos maus espíritos dele se afastam. Então está aí um estágio, uma demonstração da nossa evolução. Quanto mais nos elevamos, nessa luta que nós temos de viver num mundo de provas e expiações, onde muitos espíritos muito inferiores nos circundam, tanto encarnados como desencarnados, se nós podemos nos elevar no sentido moral, no sentido da caridade, da bondade, do amor, da prática do bem, nós nos elevamos. Se isso não ocorre, fracassamos. Ficamos o que éramos antes, nem mais mal, nem melhor. E essa prova pode recomeçar e demorar muito tempo, porque é a mesma coisa que acontece com o aluno, Quando ele está fazendo as suas séries nas escolas, ele tende a passar de ano, se vier a fazer as provas e obter as notas necessárias. Se chega na recuperação, ele tem que prestar todas as matérias do ano, então fica muito mais difícil. É assim que acontece na Terra. Quando nós fracassamos nas nossas provas, temos que recomeçar com todas as matérias. E isso pode demorar muito tempo. Mas aí Kardec diz: quanto mais se depura o espírito, mais seus lados fracos diminuem. Ou seja, quanto mais a sua moral se eleva, sua justiça, o seu caráter, sua honestidade, a sua sinceridade, ela se eleva, então esses lados fracos que os espíritos inferiores se aproveitam, eles não tendem mais ter acesso. Eles não têm como mais nos solicitar a prática do mal. E com essa elevação, o que acontece? Os espíritos maus se afastam de nós, porque eles olham e dizem: olha, com esse irmãozinho não dá mais para sugestioná-lo a fazer o mal. Então eles vão procurar outros mais frágeis para continuar as suas maldades. Está na Revista Espírita de 1858, Teoria do Móvel das Nossas Ações. Aqui no Livro dos Espíritos, agora, Kardec nos diz o seguinte: ele traz para a gente, melhor dizendo, uma mensagem de Paulo de Tarso, falando sobre o castigo. Porque o movimento espírita já há muito tempo tenta
retirar essa palavra do movimento da doutrina espírita. Não sabemos por quê. Eles alegam que Deus é amor e não castiga. Nós temos aquela ideia de que o castigo ele é dado por Deus com vingança, com ódio, com sofrimento, com ressentimento, e não é isso que acontece. A palavra castigo, na sua essência, quer dizer tornar casto, tornar a criatura melhor, mais moralizada. Mas ela sofreu essa conotação de que castigam a vingança, tem que prender, tem que torturar e tudo mais. E não é isso que acontece na misericórdia de Deus. Então pergunta Paulo de Tarso, qual é o castigo? E ele explica, a consequência natural decorrente desse falso impulso, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se de sua deformação pela prova do sofrimento. O castigo é o aguilhão, é a agulha grande, grossa, que dói. Uma agulha grande e grossa dói, né? E Paulo de Tarso continua, que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. Então, o castigo tem essa conotação de fazer com que o espírito veja a sua condição infeliz, pela amargura das dores que ele sofre, pelos sofrimentos que ele sofre, e fazer com que ele pense em se melhorar e retornar ao caminho do bem, que é o caminho da salvação. É uma prova para aborrecê-lo dessa sua deformação de fazer o mal e fazer com que ele, por si mesmo, pelo seu livre-arbítrio, tome a iniciativa de fazer o bem. É esse a exemplificação, né, dada por Paulo de Tarso. Ele continua. O objetivo do castigo, olha só, hein? Agora ele dá o objetivo. Não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Paulo de Tarso, Livro dos Espíritos, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, no quarto livro. Então, define bem Paulo de Tarso qual é o objetivo do castigo: tornar o espírito casto, puro, fazer com que ele pratique somente o bem. É a reabilitação do espírito, é a sua redenção. E aí ele diz, né, querer que o castigo seja eterno, como dizem as religiões, que vai ficar no inferno sofrendo e queimando por toda a eternidade, não tem razão de ser. Quem nos diz isso é Paulo de Tarso, no Livro dos Espíritos. Continuando, agora no livro Céu e Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo, nos diz Allan Kardec, Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe, e deixa de punir quando o mal deixou de existir. Ou, se quisermos, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento, este dura somente enquanto aquele subsiste, e a sua intensidade diminui à medida que o mal vai desaparecendo. Allan Kardec. Ou seja, nós somos o árbitro da nossa felicidade. Se nós continuarmos a fazer o mal, nós seremos punidos, sofreremos fisicamente e moralmente pelos atos que nós cometemos. Quando nós nos reabilitamos, quando nós elaboramos a nossa redenção na prática do bem, deixa de existir o mal, deixa de existir o sofrimento, deixa de existir a punição. Nós somos o árbitro da nossa felicidade
ou da nossa infelicidade. Não é Deus que vem por vingança nos castigar. Não. Nós cometemos o mal, infringindo a sua lei de amor e de caridade, e, portanto, nós mesmos criamos a nossa infelicidade. Deus não castiga, correto? Deus é amor, correto? Mas nós somos as pessoas, por nossa livre e espontânea vontade, que podemos criar a nossa felicidade, elaborar a nossa felicidade ou realizar a nossa infelicidade. Cabe a nós. Chegamos ao final do nosso estudo do Gotas de Luz, com esses 3 livros, destaques desses 3 livros, falando sobre o castigo, sobre a nossa felicidade, sobre a nossa infelicidade. Revista Espírita, de 1858, o Livro dos Espíritos, tradução de José Herculano Pires, e o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, também na tradução de José Herculano Pires. É a melhor tradução que nós podemos ter da codificação espírita. Meus amigos, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso estudo. Participem dos nossos estudos aqui no YouTube. A todos vocês, muita paz.